Oração, Senhor. Meditando aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus está dizendo assim, aqui o Senhor não se refere àquelas pessoas que já se identificam como distanciadas, não. É aquelas que parecem, mas não é. Sentam ao nosso lado, cantam as mesmas músicas, oram as mesmas orações, conhece a linguagem cristã, mas não é. Não é. Aí a gente já lembra da classificação do joio e do trigo. O joio é parecido, mas não é. O joio convive com o trigo, mas não é trigo. Então Jesus, ele faz menção disso para que a gente amadureça, que a gente tenha maturidade para saber lidar, tenha discernimento. São as pessoas que se fazem de cristão, mas não são de verdade. Não estão sãos, estão doentes, mas estão ali. Então, a gente já entende aqui de imediato que é uma imitação. Parece, mas não é. Uma certa feita alguém me mostrou o joio e o trigo, né? O que era o joio? Quando eu peguei o joio, pensei que era o trigo. Mas aí ele disse, vai ter uma diferença aqui, missionária. Pegou o joio, botou aqui, parecidíssimo. Quando ele esfregou as mãos assim, não tinha nada dentro, só palha. Parecia trigo, mas não era trigo. Quando ele pegou o trigo de verdade, o bom, esfregou na mão, estava cheio de sementezinha dentro. E é maravilhoso quando a gente entende a linguagem que o Senhor fala conosco. Então, entenda uma coisa. Primeiro, quem te escolheu foi Deus. Né? Ele escolheu seus escolhidos ali no ventre e os capacitou. Nós sabemos que o diabo, ele é um imitador por natureza. Ele camufla as coisas, ele atrai os homens pelo, né, os homens que eu digo em geral, pelo olhar, pelo que vê. Já é o contrário do que Jesus nos ensina, que a fé é o firme fundamento que eu espero ver. Então, ou seja, o justo, ele vive da fé, por quê? Que aquilo que Deus mostra para ele realmente é. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem discernimento. Então Jesus contou aqui uma história conhecida como a parábola do joio e do trigo. Sim, sobre um agricultor que plantou uma safra de trigo e durante a noite o seu inimigo veio e plantou o joio, as ervas daninhas no meio do trigo, ou seja, autodestrutivas, né? Eu sei que você que está me ouvindo aí já passou alguma experiência assim, parecida. A pessoa está ali do seu lado, congrega com você e de repente ela gera um confronto tão grande, ela gera uma discórdia terrível e você fica sem entender, porque a pessoa está congregando, a pessoa se diz cristã, porque é muito parecida. E só o Senhor pode separar o joio do trigo. O pastor não tem condição porque ele é humano, ele não tem esse condicionamento. A palavra diz que só Jesus vai separar o trigo do joio. Jesus conta essa parábola aqui, que o joio estava no meio do trigo. E ele fala sobre a imitação. Um falso cristão não é um cristão batalhador. Porque todo cristão tem suas lutas. E o falso cristão, ele desiste fácil. Ele não aguenta esperar. Vai viver situações que ou ele vive a fé ou ele não é um cristão de verdade.
É dura essa palavra, né? Porque talvez você estava esperando que eu fosse orar aqui para Deus mandar muito dinheiro, para Deus abrir porta, para Deus lhe curar. Amém. Você sabe que eu oro por você. Só que é necessário que a gente cresça em maturidade. Que a gente aprenda a conviver para que o seu emocional não seja abalado. Você tem que ter maturidade cristã para saber o que vem e o que não vem de Deus. E você não vai mudar a palavra. A palavra, ela está ali, viva e eficaz. E tem momentos que a gente vai ter que evidenciar essa força. Tem que fugir da aparência do mal. Não pode se envolver com o joio. Deixa ele com Deus lá, ó. E siga a sua vida. Não saia da onde Deus mandou você ficar. Não deixe contaminar sua alma, o seu coração. Porque a finalidade da erva daninha é mortificar, é atingir, é acabar com tudo. Mas aquele que está firme sobre a rocha é inabalável. Tem coisas que o cristão de verdade passa que ninguém acredita. Meu Deus! Porque o cristão não é bom. Quem é bom é Deus que sustém ele. Por que sustém ele? Porque ele dá lugar a Deus. Não é nem porque ele é bom, porque bom é Deus. Mas quando a gente dá lugar, Deus é fiel, é misericordioso. Quando você prioriza servir a Deus sobre todas as coisas, ele diz assim, sobre todas essas coisas, você é mais que vencedor. Então entenda, todo cristão tem momentos de dificuldade, todos nós. Vamos passar por tribulações, por luta, perseguição, rejeição, todos. Então, o falso crente é fingido. Ele é fingido. É a Bíblia que diz. É hipócrita. Ele vive ele demonstra uma coisa que ele não é. Porque na hora de agir coerentemente, ele não age. E ainda dificulta. É alguém que está encenando. Ele é um bom ator. Ele interpreta. Ele chora, ele canta, ele prega. E o Senhor diz que naquele dia, esse falso cristão, ei, pelo amor de Deus, entenda. Aquele dia ele vai dizer assim para Deus que ele não vai entrar. Ele vai dizer assim, ó, eu profetizei, eu falei línguas, eu expulsei demônios, eu. Ninguém faz em nome de nós mesmos, né? Olha o que é que ele vai alegar. E o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca te vi, eu não te conheço. Porque ele faz tudo para o seu bem próprio. Eu. Então, cuidado, muito cuidado. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, né? Então, o falso cristão, ele se comporta de uma maneira, quando está sentado ali na igreja, mas de outra completamente diferente em seu dia a dia. Vai saber quem é ele dentro de casa. Vai saber quem é ele quando as portas se fecham. Esse é o falso. Ele é uma coisa internamente, externamente é outra. E o cristão de verdade, ele sabe que ele tem que ser luz aonde quer que ele esteja. Ele tem que ser sal. Ele se preocupa em dar um bom testemunho. Então, queridos, se você é um verdadeiro ou uma verdadeira cristã, isso será demonstrado pela maneira como você vive. É isso aí. Porque ser cristão do seu jeito, tem muita gente aí sendo, né? Ah, eu sou cristã, eu amo Deus, eu quero Deus, mas tem que eu faço o que eu quero. Eu uso o que eu quero. Cuidado. Muito cuidado. Enquanto há fôlego, há esperança. Se converta. Peça a Deus misericórdia para que você nasça da água e do Espírito. Verdadeiramente. Um pouquinho de experiência que eu tenho nesses 30, vou fazer 33 anos servindo ao Senhor. Pensa numa mulher que já passou por toda a experiência árdua que você imaginar. Imagine aí, agora multiplique. Todo tipo de provação eu evidenciei, passei por ela. Mas dei exclusividade para Deus me tirar daquela situação dignamente. Porque quem nos conhece é Deus, quem nos sonda é Deus. E Ele capacita os seus sim. Quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, damos lugar na nossa vida particular. Não misturando as coisas no caldeirão, sabe? Ah, mas eu sirvo a Deus, Deus está perto. Aí eu estou passando isso e ficar questionando não, nem murmurando.
Não é murmurando que você vai vencer essa guerra. É trabalhando, é sendo fiel. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Assim diz o Senhor. Mas às vezes temos que passar pela fornalha, sim ou não? Temos que passar. Às vezes temos que ser apedrejados, caluniados. Às vezes o Senhor toca naquilo que a gente mais gosta e a gente não entende, porque ali é um trabalhar também. Lá na frente é que a gente vai entender. Lembra de Jó? Quem vai entender uma história daquela? Humanamente não tem como. Mas o Senhor, no capítulo 42, Jó diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó sabia que ele estava debaixo da graça. Apesar dos pesares, o Senhor estava com ele. Deixa eu orar por você, agora, com você. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, a palavra é tua. E o Senhor me ordenara que fale. E eu falei. E é triste, Senhor, sabermos o quanto ainda há pessoas que faltam buscar verdadeiramente o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Pessoas que se iludem, Pai, com a voz bonita, com a eloquência, com o conhecimento próprio, com os aplausos. Pessoas que não entenderam que estão se enganando. Mas que neste momento, Pai, o Senhor venha tocar nestas pessoas, impactando a mente delas. Pois o Senhor é misericordioso. E quem somos nós para apontarmos? Só temos que vigiar. Aquele que está de pé, vigia para não cair. Aquele que está apontando o seu irmão, vigia porque tem 4 dedos voltados para você. E assim, Pai, que o Senhor encha-nos da tua graça, da tua autoridade, do teu temor. Nos proteja, Pai. Nos livra do homem enganador, nos livra de todo mal. Nos livra de tudo aquilo, Pai, que queira nos destruir. Pois o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para gerar em nós, Pai, cada dia mais, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a consciência cristã apercebida. Que nós não venhamos nos perder nesse caminho. Que nós não venhamos, Pai, fraquejar. E que a carne cada vez mais seja mortificada. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nosso meio. Abençoe este lar, esta vida, esta mente, este coração. Liberta, Senhor, das opressões, maldições hereditárias, vícios malignos que importunam a mente dessa pessoa, os ouvidos dessa pessoa, induzindo ela ao mal, induzindo ela à maldição, induzindo ela a se distanciar do Senhor. Eu repreendo todo o mal sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém.